Olá, meus queridos irmãos, que a paz seja com todos vocês. Tudo bem? Que bom que podemos nos encontrar mais um dia. Deus nos permitiu, nos deu essa graça, né? Que bom. Aqui é o pastor Tiago e tenho uma palavra de Deus para você. Se inscreva aí, você que não é inscrito ainda no meu canal. Amém? Clica no sininho para receber as notificações e acompanhar todo dia, de segunda a sábado, uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, e a palavra de Deus para nós hoje está nos Salmos. Vamos meditar no Salmo? Salmo 73. O salmista Asaf nos relata algo aqui, eu quero compartilhar com você. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos e fortes. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. E aí continua, nós vamos meditando no decorrer aqui da palavra de hoje. Olha essa passagem, irmãos. Deus ele me chama a atenção aqui para eu entrar nesse assunto com você. Asaf, quem era Asaf? Era um levita da casa de Levi. Ele está na mesma época, ele era músico do rei Davi. Ele que cuidava desta parte, era profeta também. Foi ele que foi tocando e cantando ali com outras pessoas, mas ele era o líder quando eles foram buscar a arca, estava ali na casa de Obed-Edom. Um homem muito importante naquela época, homem de Deus, queridos. Líder da música, coordenava o coro, cuidava das coisas de Deus ali. Mas olha o testemunho dele. Você tem testemunho de vida? Tem testemunho de lutas, de sentimentos? Todos nós temos, né? E Asaf também tem, e ele descreve alguns momentos de sua vida. Aqui ele relata que certamente Deus é bom para Israel. Esse era o conceito de todo israelita, que Deus é bom. E é o nosso também, né? E ele diz que Deus é bom para os puros de coração. Então ele acrescenta que Deus dá a sua bondade, ele é bom para aqueles que têm um coração puro, sincero diante dele. É o que nós acreditamos também, na bondade, misericórdia do Senhor. Só que de repente Asaf ele vai testemunhar para nós que ele tira o olhar de Deus e começa a olhar à sua volta. Começa a olhar para um lado e para o outro. E fala aqui que quando ele fez isso, os pés dele quase tropeçaram. Ele disse que quando ele olha para o lado, ele fala que por pouco ele não escorregou. Nossa, misericórdia. Por quê? O que será que ele viu do lado? A Bíblia nos ensina, olha, não olhe para a direita, nem para a esquerda, e nem olhe para trás, olhe para Jesus, para frente. Mas de repente ele perde a visão somente de Deus e olha para o lado. E diz o verso 3, diz assim, que ele diz assim: pois tive inveja dos ímpios, dos arrogantes, tive inveja. Eu olhei para lá e olhei para cá. E isso, irmãos, mexeu com ele. Porque ele olhou para ele, olhou, começou a comparar. Você já fez comparação?
ele começou a comparar a vida dele, levita, homem de Deus, profeta, cuidava das coisas, da adoração de Deus. Ele para agora, num deslize, como diz ele, meus pés quase tropeçaram. Por que ele relata isso? Porque ele tira o olhar de Deus e agora está olhando para as pessoas. E isso choca ele porque ele vê ímpios, ele vê pessoas arrogantes, soberbas, mas que aos olhos dele, naquele momento, eram pessoas felizes, eram pessoas saudáveis. Se você acompanhar o Salmo 73, tira um tempinho para você acompanhar e você vai ver. Então ele começa a ver que as outras pessoas que não serviam a Deus eram mais prósperas que ele. E ele começou a dizer que os orgulhosos se orgulhavam das maldades do seu ego. Eles eram governadores, eles eram presidentes, eles eram tudo. E muitos dos homens de Deus, que eram puros de corações ou de coração, estavam sofrendo. Eram perseguidos, eram mortos. E isso mexeu com ele, irmãos. Isso mexe com ele e perturba a mente e o coração dele. Ele olha para os ímpios e sente inveja, porque ele olha para ele, puxa, eu sou puro de coração. O verso 13 ele diz, certamente me foi inútil me manter puro de coração. Ele se sente agora inútil, foi inútil tudo o que eu fiz. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode ser que o sentimento que entrou no coração de Asaf, pode ser que ele já entrou ou tenha entrado no seu coração, ou pode vir a entrar. E eu quero te aconselhar nesse dia, com essa palavra, a tomar cuidado com isso. Porque ele se sentiu assim. Eu era inocente, mas nada me acrescentou nisso. Meu coração era puro diante de Deus, mas não me resolveu nada. Porque ele começa a comparar. Por um instante, Asaf queria ter o que os ímpios tinham, porque aparentemente eles eram felizes. E com isso ele declarou que os pés dele quase tropeçou. E com isso ele diz que por pouco ele não escorregou, aqui mencionando um abismo. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que o abismo está mais perto de você do que você imagina. Como assim, pastor? Por causa dos nossos pensamentos, nossos olhares e os nossos desejos. Podemos estar dentro da igreja, aparentemente perto do Senhor, mas os nossos pés podem estar escorregando e tropeçando. Porque começamos a olhar para um lado e olhar para o outro. Olhar para as pessoas, olhar para as coisas e olhar para nós e desejarmos aquilo. Tome cuidado. O meu conselho da parte de Deus para você é tome cuidado. É um testemunho de Asaf. É um testemunho de Asaf. Você lembra a passagem também quando o povo de Israel cansa? Olha, ouça isso, o povo de Israel cansa de ter Deus como o rei deles, porque eles olham para as nações e vê que as outras nações todos têm um rei humano, um homem, e somente eles não tinham. Puxa vida. E eles começam a dizer, nós queremos também. Eles dizem para o profeta, o sacerdote Samuel, nós queremos um rei como as outras nações. É isso por quê? Porque eles começaram a olhar para as outras nações. Não olharam ou esqueceram de tudo que Deus já tinha feito na vida deles. Mas começam a olhar para as coisas. Começam a invejar os ímpios. Ei, meu irmão e minha irmã, cuidado.
com este sentimento. E com isso, Asaf foi se afastando, mesmo músico, mesmo profeta, mesmo sendo homem de Deus. Mais ou menos aqui nessa época que ele escreve este louvor, esse testemunho dele, ele tem entre 60 e 70 anos. Homem de Deus, mas que por um instante quase morre espiritualmente. E eu pergunto para você, como que você está espiritualmente? Você pode até estar indo para a igreja ou quase saindo da igreja. Mas o que faz, irmãos, a diferença, e a que eu quero chamar a tua atenção aqui, é como você está. Dentro, tua mente, os teus pensamentos, o teu olhar. Fisicamente podemos estar até na igreja, mas muitos espiritualmente já saíram da igreja. Estão longe de Deus. Asaf, ele testemunhou isso. Ele se afligiu com isso. Ele se sentiu mal com isso. Ele diz que não estava valendo a pena mais tudo que ele tinha feito. Pode ser o sentimento de muitos. Puxa, eu já oro, eu me separei, eu me consagrei, mas agora olha a minha situação, como eu estou. Será que valeu a pena? Você pode dizer também como Asaf. Será que valeu a pena? Tudo que eu me separei, tudo que eu me dediquei para Deus, será que valeu a pena? O inimigo vai colocando dúvidas na nossa cabeça. Ei, cuidado com as interrogações, as dúvidas de Satanás sobre a tua vida. Cuidado. E Asaf, ele declara assim, até, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Sabe o que me relata isso daqui, o testemunho de Asaf? Que quando ele começa a olhar para um lado e para o outro, ele deixa de entrar no santuário de Deus como devia. Estar na igreja é uma coisa, entrar no Santo dos Santos é outro. Oh, glórias, tocar um instrumento na igreja é uma coisa, mas ser tocado por Deus, aleluia, ser um instrumento de Deus é outra coisa, meu irmão. Nunca esqueça disso. Que a intimidade com Deus é muito mais do que um momento. Intimidade com Deus é muito mais do que 1 hora, 2 horas na igreja. Vida com Deus é muito mais, queridos, de tocarmos ou fazermos alguma coisa para Deus. Ele diz, mas quando eu entrei novamente no santuário de Deus, esse é o segredo para um crente verdadeiro. Oh, glórias, entrar, estar na presença de Deus. Estar na casa de Deus em espírito, em verdade, louvá-lo em espírito e em verdade, adorar a Ele em espírito e em verdade. Não ficar olhando para o ímpio, para isso ou para aquilo, mas saber quem é Deus e saber que tudo que fazemos é para Ele. É um testemunho de Asaf. O 21 fala, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. O 22 ele diz, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Ele reconhece que ele estava prejudicando ele mesmo. Meu irmão, pare de prejudicar você. Olhando para os ímpios, olhando para as coisas erradas. Oh, muitos estão olhando o erro dos outros, as coisas dos outros e estão escorregando, e estão morrendo também. Ei, não morra por causa do pecado dos outros, não escorregue porque você está invejando o que não é seu, invejando as coisas dos outros. Não morra. O 25 ele declara, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Oh, glória! E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti.
o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ei! O teu corpo e o teu coração pode fraquejar. Somos humanos. Mas o salmista Asaf declarou: mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Ele reconhece isso, ele volta, irmãos. Por um poucochinho de tempo ele quase tropeça, ele quase escorrega no abismo, ele quase se perde. Mas quando ele entra no santuário de Deus e volta o olhar dele para Deus, ele é fortificado, ele é revigorado, ele é renovado. É isso que eu quero dizer para você hoje. Volte para o santuário de Deus, volte o teu olhar para Deus. Oh, glórias, não se perca pelo caminho. Não fique olhando para as coisas em volta. Olhe para Jesus sempre. Lute pela verdade. Entenda que vai valer a pena sim ser fiel. Vai valer a pena sim ter um coração puro, mãos limpas. Vale a pena sim, querido. Minha irmã, vale a pena. É um testemunho de Asaf. Ele diz no último verso 28, mas para mim bom é estar perto de Deus. Oh glória! Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Para mim bom é estar perto de Deus. Deseja isso, estar perto de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Eu sei que Deus está falando contigo. Deseja estar perto de Deus. Quero orar por você. Quero orar pela tua vida nesta hora. Pai, eu intercedo pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor. Ouvimos um testemunho aqui do salmista Asaf, que por um instante ele perde os olhos, tira os olhos de ti, Senhor, e quase tropeça, quase escorrega, quase morre, quase se perde. Oh, isso é uma verdade hoje, em nossos dias também. Quantos de nós, Senhor, temos tropeçado, escorregado e se perdido pelo caminho? Porque olhamos para o ímpio, olhamos para um lado, olhamos para o outro, começamos a comparar as coisas. Oh Deus, e esquecemos como é bom estar perto de Ti. Queremos um rei humano, queremos um rei como todos os outros têm, queremos viver como os outros vivem. Oh Senhor, nos perdoa. Porque bom é estar perto de Ti, Senhor. Queremos entrar novamente no Teu santuário, que o meu irmão e a minha irmã entrem novamente na Tua presença, no Santo dos Santos, ouvindo a Sua voz. Oh, aleluia! Oh, traz vida, Pai. Levanta os que estão caindo, Senhor. Traga os que estão longe para perto. Faça a Tua obra, eu oro. Eu clamo, ajuda, restaura. Oh, glória, restaura a visão, a intimidade, a Tua presença. Sê com eles, sê conosco, eu te peço em nome de Jesus. Sejam fortificados em nome de Jesus. Diga amém aí. Amém. Graças a Deus. Palavra de Deus para nós. Grava esse testemunho no teu coração. Pode ser que muita coisa aqui vai lembrar ou vai parecer você. Que o Senhor Jesus te ajude, te guarde e te abençoe. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.